Olá novamente, seja bem-vindo à Elite. Eu sou Tárcio, tenente do Corpo de Bombeiros e pós-graduado em Bodybuilding Coach, em Nutrição Esportiva e também em Fisiologia e Biomecânica do Exercício. E hoje eu vou trazer uma temática bem legal, bem interessante, que provavelmente você que está em processo de emagrecimento, de querer mudar o shape, deve estar sofrendo uma dificuldade por conta desse processo. O processo ele é simples, matematicamente falando, mas ele envolve algo que acaba te travando o resultado, que é isso aqui, ó, a mente. E você vai entender aqui, então, dentro da nutrição comportamental, isso mesmo, nutrição comportamental. É um tema novo agora dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo da nutrição, mas que faz muito sentido do motivo de você estar travando o seu resultado. Vamos para lá, vamos para a aula. Eu falo aula porque realmente é um material assim que você vai aprender de maneira simples, rápida e direta. Mas antes, deixa o seu like, já faz a inscrição no canal, deixa o seu comentário, vamos conversar. E se você também quiser me seguir nas redes sociais, é @Tenente Tarso, você vai encontrar lá o meu conteúdo também nas redes sociais. Vamos para lá? Vamos para a aula? Então, bora! Bom, a dificuldade que a gente tem hoje, e sempre teve, em emagrecer, vem de muito mais do que só errar na conta matemática. Vem disso aqui, ó, mentalidade. Por que é tão difícil emagrecer? Sendo que a conta ela é simples. Basicamente, você vai fazer o quê? Déficit calórico. Você tem que comer menos do que você precisa. Comendo menos, você, em tese, teria um processo de emagrecimento. Mas por que é tão difícil esse processo? Porque o problema não é a falta de força de vontade. Eu sei que você tem força de vontade, mas o fracasso vem pelo método. Ignorar a sua mente. A sua mente ela tá te atrapalhando para que você tenha o resultado. É isso que está te travando. Então é sobre isso que a gente vai falar, que é a nutrição comportamental. E aqui eu tenho o ciclo do problema, do porquê que você não consegue resultado durante uma dieta, durante o período que você fala assim, eu tô me comprometendo a seguir. Eu vou seguir isso aí. Eu vou segunda-feira eu começo. É isso aqui, ó. Então você tem uma motivação de que dessa vez você vai conseguir, vai dar certo. E aí você, sem método nenhum, começa a fazer uma restrição extrema. Então, de um dia para o outro, em um dia que você estava ali domingão, comeu pizza, churrasco, bebeu todas, comeu doce, você está ali, realmente ali, ó, a Deus dará. E aí você decide que segunda-feira você vai começar. E é o problema aqui é o seguinte, essa restrição extrema. Você então vai o quê? Cortar tudo o que seu organismo está acostumado. Então você vai trazer uma fome muito grande, uma privação do que você considera ali algo que é prazeroso. Pensa comigo, final de semana você vai comer um doce, vai comer uma besteira, né, que a gente fala, então uma pizza, um hambúrguer, e isso sempre está associado a algo prazeroso. As pessoas associam esse tipo de alimentação a algo emocional, a algo que vai liberar ali o estresse. Então, você faz essa restrição sabendo que qualquer gatilho, ou seja, você foi para o trabalho, foi aquele dia que foi difícil no trabalho, foi cansativo, ele já te liga aquele gatilho. Poxa, preciso de algo prazeroso. Eu tô ali, eu tô ansioso, eu tô cansado, eu tô estressado, eu preciso de algo rápido que vá me saciar, que vai me realmente me dar o conforto. E é aí que a gente vem com o descontrole e a compulsão. Ora, pense o seguinte, se você associa a comilança a final de semana, a tendência é que todo final de semana você tenha esses gatilhos. É fato. E é por isso que às vezes você está travando o seu resultado. Justamente pelo quê? Porque você, durante a semana toda, faz todo o plano. Segue tudo bonitinho. Chega final de semana, você está cansado.
Você tem aquele estresse acumulado do trabalho e aí acaba descontando na comida, porque você está com aquele gatilho acionado. Ele vai acionar e vai falar assim, ó, você precisa de prazer, você precisa de algo imediato que vai te dar conforto. O que vai ser isso? A comida. E aí a gente tem então esse descontrole, essa busca imediata pelo alimento. E aí é uma bola de neve, é um ciclo vicioso onde você tem a culpa, a frustração, aquela sensação de tipo, puxa vida, eu não precisava ter comido tanto, não precisava comer aquele doce, eu nem estava com vontade. Ah, mas deixa, segunda-feira eu começo. Só que às vezes aquele gatilho foi o suficiente para você perder todo o progresso da semana e você nem se dá conta. E é isso o grande motivador aí, o grande motivo das pessoas não conseguirem resultados nas dietas. É esse aqui o grande motivo. A gente tem então, na ponta do iceberg, que é o que você tenta mudar, dietas restritivas, as horas de cardio, a contagem de caloria, ou seja, você vai lá, não, agora eu vou fazer, eu vou começar. Aí você quer tentar fazer 2 horas, 3 horas de academia, achando que isso vai possibilitar ou melhorar, ou, aliás, otimizar o resultado. Dieta altamente restritiva, você nem consulta, nem sabe o que você está fazendo, mas acha que tem que cortar tudo. Corta pão, corta o arroz. Ah, não, vou deixar de comer doce, vou deixar de... E isso acaba gerando ainda mais a impulsão aos gatilhos. E o que realmente vai ditar o seu resultado? É a parte de baixo, a base profunda desse iceberg, que seria você ter um controle emocional, você controlar o seu nível de estresse, um sono, uma recuperação adequada e o hábito que vai realmente ter uma produção de consistência. Pensa comigo, se todo final de semana você associa a comidas gostosas, prazerosas, vai ser muito difícil você abandonar esse hábito. Simples assim. Se você associa, então, uma alimentação mais saudável, mais regrada, e às vezes no dia da semana mesmo você faz algum tipo de alimentação um pouco mais livre. Por exemplo, na consultoria, eu tenho uma consultoria online onde nessa consultoria eu passo para os membros da minha consultoria fazer um hambúrguer caseiro que está dentro da dieta e acaba burlando a mentalidade. Por quê? Quando a pessoa faz aquele hambúrguer, ela fala assim, nossa, estou comendo uma comida realmente gostosa, prazerosa e está dentro da minha dieta. Em plena quarta-feira, em plena quinta, em plena segunda-feira. E é possível. Não é preciso passar vontade dentro de uma dieta. E é justamente esse o papel de alguém que te acompanha, de alguém que está ali para montar toda essa estratégia. E é o que eu faço com os membros da Elite. Hoje, o Team Tárcio, que é a consultoria que eu tenho, tem como base esse planejamento, essa estratégia. E aí eu tenho aqui então o controle emocional, a expectativa de saciedade, níveis de estresse. Isso tudo são o que realmente vai ditar o seu resultado. Então, aqui ó, uma frase que é importante, olha. Agora você que está aí, você precisa até anotar essa frase. Você vai tatuar essa frase, porque olha só, nenhuma dieta matemática, ou seja, nenhuma dieta que é realmente calculada, certinha, ela vai sobreviver a uma mente desregulada. Então, nenhuma dieta que é calculada vai sobreviver a uma mente desregulada. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você ter o plano totalmente estratégico se você não consegue controlar sua mente. E é isso, o poder aqui, né, que a gente vê da mentalidade, das emoções, desse controle dentro da nutrição, dentro da conquista de resultado estético aqui, quando a gente fala de emagrecimento. E aqui, ó, a gente tem aquela ilusão de que eu preciso daquela comida, aquilo vai me saciar. Se eu tenho que comer pizza, eu tenho que comer hambúrguer, eu tenho que comer muito, eu tenho que comer muita quantidade daquilo, daquela besteira, para que eu consiga controlar o meu estresse, a minha ansiedade. Só que não adianta se você segue em estado calmo
toda semana, tudo certinho. Você come certinho, você está registrando ali a saciedade com aquele alimento. Chega no final de semana, ou sob qualquer nível de estresse e ansiedade, eu não consigo controlar a minha vontade, já era. O resultado, ele vai realmente ser o fracasso. O resultado vai ser fracasso. Então é importante que eu crie o hábito de, mesmo que no estado estressado, ansioso, controlar as quantidades e a qualidade do alimento. O que eu estou comendo, o que eu estou ingerindo. Você não come muito porque tem um estômago grande, mas você come muito porque o seu cérebro ele vai exigir a dopamina para lidar com aquela emoção. Ele está sentindo uma emoção de desconforto, de estresse, de ansiedade. E aí acaba que é necessário, então, esse tipo de alimento, sendo ali algo que vai te despertar uma saciedade mais rápida, um conforto mais rápido. Então você acaba sucedendo a esse tipo de alimentação. Então a gente tem que realmente ter uma visão de controle da expectativa da saciedade. Isso é muito importante. E aí a gente fica naquele cabo de guerra. O cérebro versus o estômago. Você fica naquela briga em que você fica ali com aquele foco em recompensa, recompensa, eu preciso me recompensar. Eu tô realmente assim, desconfortável, estressado, preciso de algo que vai me aliviar. Já, por outro lado, a gente tem um estômago, que ele já tá cheio, não cabe mais nada. Ele tem ali a sinalização de distensão gástrica, mas a emoção é que vai ditar a regra. Por isso que é muito importante esse controle, esse hábito de comer adequadamente, ainda que em situações desconfortáveis. E aí, qual que é a estratégia? A estratégia alimentar ela precisa ser bem montada. Por isso que o ponto de partida, hoje eu utilizo na consultoria, o ponto de partida se na anamnese. E eu falo para os meus membros, olha, você vai entrar na consultoria, tá? Mas a primeira coisa que eu falo é o seguinte, ó, sinceridade. Eu preciso da sinceridade. Por quê? Se não tiver sinceridade, eu já fico com o pé atrás. Em qual sentido? Eu preciso saber que aquela pessoa tem ansiedade, ela tá usando algum tipo de medicamento, ela tem dificuldade, ela não consegue controlar a vontade de doce. Sabendo disso, eu já começo a ter outros tipos de montagens de dietas, de estruturação de plano nutricional. É importante, tem que fazer sentido. Então a anamnese é um ponto de partida para identificar dentro dos hábitos, da rotina, esse problema emocional que às vezes falta na pessoa. E é necessário ali trabalhar em conjunto para que a gente consiga corrigir minimamente, ou o máximo possível, na verdade, para que a gente consiga ter resultado. E aí, olha só, a gente tem a fome física, que é a fome que você passou tempos ali sem comer, e você vai sinalizar ali que você está com fome, e você tem a fome emocional. O que é a fome física? Ela vai crescendo gradualmente. Você vai se sentindo aos poucos. De repente, bom, você almoçou e vamos supor que você vai só jantar daqui a pouco, depois de algumas horas. Então a fome ela vai gradualmente crescendo, até um momento que você fica com bastante fome. Agora a fome emocional não. Você às vezes passou em frente, você está num shopping, acabou de almoçar, passou em frente a uma loja ali, uma loja de doce. Você olhou, você viu, você acabou tendo aquele desejo específico de precisar comer aquilo. Então isso é uma fome mais ligada com o emocional. Bom, o foco da fome física é o quê? Você ter ali várias opções. Bom, você acaba tendo fome, fome geral. Você não sabe o que é, você está com fome. Agora, a fome emocional não. Ah, eu preciso comer chocolate. Eu preciso comer uma pizza. Eu preciso comer um hambúrguer. Essa fome específica, esse desejo específico já está ligado mais à fome emocional. Durante o consumo, você tem ali na fome física uma presença consciente. Você sente o sabor, você sente a textura. Então você acaba tendo uma mastigação mais controlada, diferentemente da fome emocional, como você come vorazmente, rapidamente, não quer nem saber.
Se tem lá 20 salgadinhos, você vai comer os 20 salgadinhos. Não quer saber o gosto, não quer saber, você quer algo que seja extremamente palatável. E depois de comer, na fome física, você tem aquela sensação de saciedade, de tranquilidade. Já na fome emocional, aquela sensação de culpa. De tipo assim, putz, não era pra eu ter comido, cara. Pra que eu fui comer esse negócio? Pra que eu fui comer esse doce? É essa sensação da fome emocional. E aí, isso aqui é o primeiro passo para você assumir, putz, isso aqui é fome emocional, isso aqui dá pra, eu preciso controlar isso. Eu preciso controlar essa fome emocional. Então, essa tabela, apesar de ser muito simples, ela vai te ajudar a controlar a fome emocional. Ela que vai realmente ser o pontapé para você ter aquele primeiro diagnóstico de tipo, eu preciso assumir o controle, eu preciso assumir o controle para ter o resultado. Bom, o caminho desbloqueado, como que você consegue então resultado? Sabendo que eu tenho fome emocional, eu tenho gatilhos, eu tenho compulsão, o que eu preciso fazer? Estratégia. É estratégia. Não adianta, eu não vou te entregar uma planilha rigorosa, um PDF, um arquivo e achar que aquilo ali vai ser suficiente para você ter resultado. Sabendo que você tem compulsão, que você realmente não consegue ficar sem doce, não faz sentido na montagem do plano nutricional eu retirar esse tipo de alimento. As coisas precisam ser graduais e é por isso a importância de alguém que te oriente de maneira adequada. Hoje eu faço isso com os membros da Elite. Eu estou falando do Team Tárcio. É uma consultoria online onde eu tenho vários resultados. Eu vou colocar aqui a imagem de alguns resultados. São pessoas que que têm compromisso com elas mesmas, que entraram nas operações. Hoje são os planos, né, da consultoria. Então eu tenho operações bimestrais, trimestrais, semestrais e também operações anuais. Pessoas que estão comprometidas com o resultado, que ainda que sofrendo de ansiedade, depressão, problemas na rotina, elas conseguiram o resultado. Por quê? Porque a estratégia foi montada e o acompanhamento integral também garantiu que esse passo fosse dado. Então isso faz diferença. Quando a gente alinha, então, uma boa nutrição ao seu comportamento, à sua rotina, ao seu estilo de vida, funciona. Funciona porque a gente tem a estratégia para vencer a fome emocional e sair daqueles gatilhos que te fazem travar. E aqui eu vou falar então, só para realmente você entender, de três pilares. Três pilares. A mente, que é ela que você precisa reprogramar. Você precisa entender que você precisa reprogramar a forma que você enxerga os sentimentos. Como que você enxerga o fracasso, a sua autoimagem, o estresse. Entender que existe outras formas, outras atividades que podem te ajudar a vencer essa mentalidade. Uma delas, a academia, a musculação. Você tendo ali estratégia de treinamento para desafogar aquele dia estressante, para liberar ali a endorfina, para você ficar realmente ali, ó, muito em um estado muito melhor consigo mesmo, com autoimagem, você vê o resultado e ainda assim vai ter até um panorama sinérgico com o que a gente está falando aqui de alimentação. Você precisa mudar a mentalidade. A emoção, ou seja, o seu comportamento, é mapear aquele gatilho. Entendeu? Poxa, será que eu estou sentindo fome emocional nesse momento? Ou é fome real, fome física? Eu preciso gerenciar aquele estresse. Poxa, é realmente necessário que eu, em todas as situações, fique estressado, fique desconfortável? Então é buscar, junto com a mente e a emoção, a melhora desses dois pontos. E a nutrição clínica, ou seja, um planejamento alimentar que seja flexível, que seja adequado para a sua rotina. Não faz sentido, igual eu te falei, você fazer um corte drástico de um dia para o outro não vai funcionar. É por isso que a maioria das dietas fracassam. Você fazendo esse corte drástico, dá errado. Vai dar errado. Você não vai conseguir sustentar isso por longo tempo. Pode ter um resultado ali em uma semana, 2 semanas, que você vai ver um pouquinho ali de melhora,
mas volta tudo porque mente, comportamento, emoção não estão alinhados. Então, alinhando esses três pilares, você consegue o emagrecimento definitivo. E aí vira algo tranquilo, algo que faça sentido. E eu falo aqui da consultoria online, por quê? Porque ela realmente vai te mapear e vai te entregar a estratégia sob medida. E esses dois pontos, sabendo que você tem o seu histórico de comportamento, como funciona o seu metabolismo, a estratégia montada para isso, focando ali na realmente demanda da expectativa de saciedade, usando algumas estratégias específicas que eu posso falar em outros vídeos. E o acompanhamento ativo vão te trazer, ao final de tudo, essa autonomia, essa liberdade de comer aquilo que você quer, a hora que você quer, mas sabendo como funciona. Você controla o processo. Eu não deixo de comer doce, não deixo de comer besteira e ainda assim consigo ter um shape que eu gosto, que eu me sinto bem. Por quê? Porque consigo controlar a fome emocional. Isso é muito importante mesmo. Então, hoje o vídeo foi para você entender a importância da nutrição comportamental. Saber que isso aqui, ó, a mentalidade, ela manda muito. Você controlar a mentalidade, a sua emoção e ter um plano estratégico fazem total sentido, faz total diferença. É importante, então, que você coloque em prática alguns gatilhos aqui que eu coloquei como práticos, simples, que você pode verificar no dia a dia, saber o que é fome emocional, do que é fome física. Isso faz diferença. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a produção do conteúdo. E se você quer entrar no time de elite, na consultoria que tem trazido resultados, eu vou deixar o site aqui da minha consultoria na descrição do vídeo. Você vai entrar, vai acessar o site está assim, maneiro, muito maneiro. Lá você tem algumas operações como a operação D60, D90, operação Prime, operação Elite. São planos da consultoria com diferentes períodos e diferentes níveis de acompanhamento que vão trazer o resultado para você. O resultado definitivo, sabe aquele emagrecimento que você quer? Sabe aquele nível de definição maior que você quer dar para o seu corpo? Aqui você vai conseguir. Lógico, é um trabalho em conjunto. Você precisa fazer o que eu fizer de estratégia para você. Então, a estratégia é montada, mas o trabalho também é seu. Você precisa correr atrás. Mas isso em conjunto vai dar certo. Beleza? Muito obrigado. Vamos lá, vamos para o próximo aí. Valeu!